Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. É mais uma alegria, um prazer continuar cultuando com os irmãos nesse domingo à noite. E eu gostaria de pedir que você compartilhasse esse culto com seus amigos, seus vizinhos, sua família, que você chamasse eles para poder ouvir a palavra e que o Espírito Santo venha mais uma vez falar ao nosso coração. Amém. E em nome de Jesus, que a palavra cantada, ministrada, pregada, venha continuar falando ao nosso coração. Então vamos orar e pedir a Deus que mais uma vez fale conosco e nos dirija, nos dê a cada dia entendimento e discernimento. Em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de poder cultuar, Senhor Deus, e louvar, engrandecer o Seu santo nome. Dizer, Pai, que o Senhor é bom. Pai, toma nas Suas mãos a nossa mente, o nosso coração, que nós viemos estar, Senhor Deus, firmados em Ti, Senhor Deus, atentos a tudo, Senhor Deus, que o Senhor vem falar, Senhor Deus. Toma cada família, cada lar que está, Senhor Deus, ouvindo, Senhor Deus, que nós venhamos cultuar, Senhor Deus, o Seu nome, bem dizer o Seu santo nome. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz: assim como a corça anseia por águas, eu desejo a Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, eu tenho anseio de Cristo, anseio de Jesus, anseio de Deus na minha vida. Essa canção, ela fala isso: Senhor, eu Te quero mais do que o ouro, mais do que tesouros, porque tudo que nós temos aqui não é nosso, é do Senhor. Então, o bem que nós possuímos é o nosso Senhor Jesus, é a salvação que Ele nos dá, é a alegria que Ele nos fornece, a paz que Ele nos concede. Então, Senhor, eu Te quero, Senhor, mais do que tudo. Do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de Ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Tu és a porção não pode mais viver sem o Teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de Ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor. Meu anseio és Tu, Jesus. 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 Meu anseio és Tu, Jesus.
Vamos nesse momento para o nosso período de intercessão. Há tantas pessoas precisando de oração. Tantos de nós precisamos que orem por nós, mas também precisamos orar pelos outros. E nesse momento nós vamos estar entregando ao Senhor aquelas pessoas que estão enfermas. Enfermas no corpo, enfermas na alma. Precisando de salvação também. Estaremos intercedendo por essas pessoas. Se você tem algum pedido especial que queira colocar agora no chat, fique à vontade, para que nós, como igreja, possamos estar vendo, intercedendo juntos nesse momento, por esse pedido que você vai colocar, que nós possamos estar intercedendo uns pelos outros, porque a intercessão, ela é uma missão, a intercessão é um ministério, que nós possamos ter em mãos e ter a consciência de que precisamos estar orando um pelos outros. Nesse momento, então, faremos essa oração para que Deus esteja abençoando nossos lares, nossas casas e atendendo ao que nós precisamos, mas principalmente nos dando a certeza, a convicção da salvação, a alegria e a paz. Pai amado, nós somos muito gratos, ó Deus, porque Tu estás conosco em todo o tempo, porque sentimos a Tua presença, Pai, porque estamos andando contigo, querendo andar contigo, Senhor, e pedimos, ó Deus, pelas pessoas, ó Pai, que de repente nesse momento têm se sentido sozinhas, Senhor. Pessoas que nesse momento, ó Deus, estão sentindo a necessidade de ter um abraço, Senhor, de ter alguém que fale com elas, ó Pai, que elas possam agora ouvir a Tua voz, Senhor. Que elas possam sentir a Tua presença, Senhor, Tua presença inegável. Que elas possam, ó Deus, sentir o Teu abraço, o Teu acolhimento, Deus, nesse momento, Senhor. Leva paz, ó Deus, que excede todo o entendimento, aquela paz que a gente não consegue compreender de onde vem. Dá a essa pessoa agora, Pai, a essas pessoas nesse momento, Senhor. Dá também, Senhor, a convicção da salvação, ó Pai. Aqueles que já, de repente, perderam a alegria da salvação. Restaura essa alegria, Senhor, em nome de Jesus. Que essas pessoas, Senhor, que nós possamos ter certeza de que Tu estás cuidando de nós o tempo todo, porque isso é um fato que não muda, Senhor. O que muda muitas vezes é a nossa certeza se isso está acontecendo. Então, ó Pai, dá essa certeza nos corações, ó Deus, que Tu estás cuidando de tudo. Pedimos e intercedemos também, ó Pai, pelos enfermos, Senhor, que Tu possas estar curando, Deus, e que possas estar também concedendo a certeza de que Tu és a cura, Deus, mais do que qualquer outro meio. Tu és a própria cura da nossa alma, da nossa vida, Senhor. Então, vá ao encontro dessas pessoas que precisam, ó Deus, de cura na sua alma, cura no seu corpo, Senhor. Pai, restaura também relacionamentos, restaura famílias, ó Deus. Nós pedimos que Tu possas estar restaurando também empregos, ó Deus, situações, ó Deus, financeiras que estão se acumulando na vida de algumas pessoas, ó Deus. Pedimos a solução, Pai, porque sabemos que Tu tens, ó Deus. Então abençoa, Senhor. Abençoa, ó Pai. Atende a oração do Teu povo, Senhor. Atende a nossa oração uns pelos outros, Senhor. Atende a nossa oração por nós mesmos, Senhor. Nós clamamos a Ti, porque nós cremos, ó Deus, nós cremos no Teu poder, nós cremos que Tu és a cura para as nossas vidas, Senhor. Tu tens a solução, Deus, e por isso nós nos entregamos hoje aqui a Ti, entregamos todos os nossos pedidos, em nome de Jesus, amém. E muitas vezes estamos procurando por uma cura que está nas mãos do médico, e pode estar lá, mas muitas vezes estamos procurando uma cura e não enxergamos qual é a verdadeira cura, e a cura é o próprio Deus na vida da gente, porque podemos passar por tribulações, mas se temos Deus, estamos curados. Amém. Estamos restaurados, estamos fortalecidos e seguimos firmes, animados em Deus. Amém. Então, Senhor, eu sei que Tu me escutas quando eu Te clamo, Senhor, e eu sei que Tu és a cura. Tu acalmas meu pensar, Tu alivias a minha ansiedade, Senhor, então cuida de mim. Nós vamos entoar essa canção agora, declarando ela como uma oração ao nosso Deus. Amém. Me levas
Essa confiança no nosso Deus permite que nós possamos descansar nos braços dele. Descansar, confiar, seguir o caminho com a certeza de que Deus nos ampara, de que Deus nos leva aos lugares onde Ele quer que nós estejamos, nos amparando em todo o tempo. Então descansamos no poder de Deus e no amor de Deus. Amém. Amados, que nós possamos descansar e confiar no poder de Deus para conduzir a nossa vida, para cuidar de nós, para nos proteger. Bem, eu quero retomar agora à noite com você o tema que estávamos trabalhando pela manhã. O que você fez? Essa é a segunda parte, então, dessa reflexão. Nós falamos pela manhã sobre a pergunta que Deus fez ao ser humano após a desobediência e a tentativa do homem se esconder de Deus. Por isso é importante que você assista a mensagem da manhã. Não agora, mas quando você tiver um tempo, se você ainda não fez. Eu quero repetir, então, parte do texto que nós lemos. Gênesis 3, de 11 a 13. Diz assim: E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Nós falamos então sobre o que aconteceu naquele contexto e que, apesar do homem tentar transferir a responsabilidade, Deus tratou com cada um deles pessoalmente e exclusivamente. Vimos então que a pergunta: você fez o que eu disse para você não fazer? Ou a pergunta: o que você fez? Ela se repete para cada um de nós. Ela então deve ser respondida de acordo com a nossa integridade, com a nossa consciência daquilo que fizemos e diante de Deus, de acordo com a capacidade que temos de reconhecer o nosso erro, o nosso pecado e assumir a nossa responsabilidade. Mas entendemos então que algumas posturas ou algumas respostas o homem
pode dar para esta pergunta, ou para estas perguntas? Pela manhã nós vimos a primeira possibilidade, diante do pecado e da pergunta de Deus, que também foi parcialmente a atitude de Adão. A primeira possibilidade é a pessoa negar o seu pecado e transferir completamente a responsabilidade sem assumir sua culpa. E agora eu quero falar sobre uma segunda possibilidade. A segunda resposta diante do pecado e da pergunta de Deus: você fez o que eu disse para você não fazer? O que você fez? É assumir o que fez. É reconhecer o que fez. É dizer para Deus: eu fiz. Eu fiz aquilo que o Senhor disse para eu não fazer. É reconhecer o seu erro, contudo, é não reconhecer a seriedade do seu pecado. Assim como o homem e a mulher não reconheceram a gravidade do seu erro, muita gente não compreende, não reconhece a gravidade do seu pecado. Deus, então, havia dado uma proibição para o homem. Ele havia estabelecido um limite para a liberdade do homem. O homem podia todas as coisas, comer de todas as árvores, ele só não deveria comer de uma árvore. E ali está o limite para que o homem pudesse continuar vivendo em comunhão com Deus. Ele tinha toda a condição, todas as informações para continuar sendo feliz, em comunhão, em paz com o seu Criador. Ele precisava simplesmente obedecer. Mas o homem decidiu não reconhecer a gravidade do seu erro quando ele então se rebela contra Deus, quando ele decide fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. O pecado, então, do primeiro homem determinou a queda da humanidade. Aquele ato de pecado determinou a separação da comunhão e a separação do homem da glória de Deus. Veja o que diz Romanos 5, 17 e 19. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Queridos, Paulo está explicando que assim como a humanidade herdou a natureza pecaminosa de Adão, assim como a humanidade foi condenada por causa do pecado de Adão, da mesma maneira nós também seremos redimidos pelo ato de justiça de Jesus. Mas tem uma outra coisa que nós herdamos, que aparece nesse texto que lemos no texto anterior, o texto de Gênesis. Nós herdamos também a inclinação de não reconhecermos a seriedade, a responsabilidade dos nossos atos, as consequências e as implicações do pecado. Por isso, muitas vezes, tem gente que sabe que é errado, sabe que é pecado, admite sua falha, contudo, ela não consegue reconhecer o quanto a sua atitude, o seu pecado, ofende a Deus. A pessoa pode até sentir remorso pelo seu erro, por vários motivos, como nós vamos ver, mas ela não entende que todo pecado é essencialmente contra Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7, 9 a 10, diz o seguinte: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. É o que Paulo escreve à igreja de Corinto.
O texto está dizendo que sentir tristeza e lamentar por acontecimentos da nossa vida, por nossos erros, pode gerar então dois resultados diferentes. Eu queria trazer para esse contexto o que diz uma linha da psicologia, o que eles consideram, os seus conceitos a respeito de remorso e de arrependimento. Primeiro, essa linha afirma que o remorso é sempre relacional. O remorso sempre envolve outra pessoa ou outra coisa. O remorso, então, é uma aflição ou uma dor moral por ter cometido um erro que gerou um dano ao outro ou alguma consequência ruim que afete o outro ou a sociedade. Então, o remorso é essa tristeza que eu sinto depois de fazer algo e esse algo prejudicar alguém. Nesse conceito, o remorso sempre envolve outra pessoa. E há duas possibilidades quanto à intenção. O remorso pode ser intencional, ou seja, eu estou sentindo esta aflição por algo que eu causei intencionalmente, eu quis fazer aquilo. Só que o resultado aconteceu de tal maneira que agora, diante do resultado, diante da dor do outro, eu me sinto triste e aflito por causa disso. Ou o remorso pode ser não intencional. Eu fiz algo que eu achei que era o melhor. Eu não imaginava que o resultado fosse negativo. Então, não houve um dano intencional da minha parte. Mas ainda assim eu me sinto mal. E nesse caso eu não precisaria de arrependimento, porque eu não tive a intenção de fazer o mal, mas o resultado me levou a uma tristeza. Isso que é considerado. Mas ainda assim será necessário eu perdoar a mim mesmo, porque essa tristeza pode me consumir, o que nos leva a entender que o remorso ele também pode ser gerado pelas consequências do meu erro, ou simplesmente pelo fato de eu ter sido descoberto naquilo que eu fiz de errado. Não é assim? Às vezes tem gente que está fazendo algo que ele quer fazer, ele deseja fazer, e aí ele é descoberto. E aí alguém então revela o que ele fez e por isso ele sente remorso. Não porque ele acha que a coisa em si seria ruim. Se ele pudesse fazer e ninguém pudesse vê-lo, ele a faria novamente, talvez. Então, ainda há a possibilidade que esta linha da psicologia considera é que eu tenho um remorso destrutivo e um remorso saudável. O remorso saudável, ele gera em mim então uma empatia pela dor, pelo dano causado na vida do outro. Ele me leva a me sentir responsável e a buscar de alguma maneira reparar e restaurar essa relação e até mesmo pedir perdão à pessoa. O remorso destrutivo, não, ele gera uma angústia, um sentimento de culpa que deprime a pessoa não consegue se perdoar, a pessoa se corrói, ela se isola, constrangida, ela fica, como a gente diz, mal resolvida e fica amargurada. Eles consideram também que o arrependimento ele já não teria uma relação com um outro. Ele se refere a algo que você poderia ter feito diferente. Ele está ligado a você mesmo e seus atos. Então, arrependimento é esse sentimento de pesar por faltas cometidas ou por um ato praticado. Essa linha, então, diz que o arrependimento pode ser também destrutivo. Quando você fica preso ao sentimento de culpa, incapacitado de se perdoar, faz com que você fique remoendo esse sentimento e você também fica mal resolvido e também se sente amargurado. Mas que você deve buscar sempre o arrependimento saudável. E esse arrependimento faz com que você reflita e tenha consciência do seu erro e faz com que você avalie e procure corrigir as suas ações. O que eles não sabem? O que eles não compreendem? É que todo pecado, que todo erro que eu cometo, ainda que se refira apenas a mim mesmo, essencialmente ele é um pecado contra Deus. Por isso, na verdade, todo arrependimento tem a ver com um outro. E esse outro pode ser justamente
Deus. Eu posso, então, claro que fazer algo que não seja um pecado, e eu posso me arrepender de ter feito isso, de ter tomado essa decisão em coisas simples, em coisas banais. E isso não requer um arrependimento e nem é um pecado contra Deus. Eu posso simplesmente ter me arrependido de colocar esta camisa, porque depois no vídeo eu posso falar, eu não fiquei tão bonito, ela não revela toda a minha beleza. É brincadeira, obviamente você sabe que isso não é verdade. Mas são arrependimentos de menor importância. Agora, todo arrependimento devido a um erro cometido, praticado, ele é contra Deus. Por isso, o arrependimento tem a ver com esse outro, e por isso também todo remorso requer arrependimento. Porque eu não posso simplesmente resolver algo com a pessoa. Quando eu pego contra alguém, eu também estou pecando contra Deus e eu preciso me arrepender. Então, o arrependimento de fato vai além de ter consciência do meu erro, daquilo que eu fiz que não deveria ter feito, mas tem relação com uma mudança. Quando eu me arrependo diante de Deus, me arrependo de algo que eu fiz, eu só me arrependo quando eu tenho disposição de não fazer mais, ou de pensar diferente, ou de considerar um outro propósito. É uma mudança na disposição do coração, é uma mudança de mente, é uma mudança de propósito. E essa mudança me leva a ter novas ideias, ideias mais coerentes com a vontade de Deus. Então há uma manifestação na minha vida, no meu jeito de ser. Por isso que diante da pergunta de Deus, você fez o que eu disse para não fazer? Você não fez o que eu disse para você fazer? Essa segunda resposta, ela então assume que você errou e até experimenta algum remorso. Contudo, você não reconhece a gravidade do seu pecado e por isso você não se arrepende verdadeiramente. Quem tem esse tipo de comportamento pode viver e se acomodar na prática do pecado. E a palavra de Deus, lá em 1 João, vai dizer que quem é nascido de Deus não vive no pecado, habitualmente pecando, conformado com o pecado, sem ter arrependimento, sem entender sua condição. Então, querido, ainda que você reconheça seu erro, enquanto você não reconhecer a gravidade da sua falha, enquanto você não admitir que o seu erro é um pecado e pecado contra Deus, e que você está fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus, você não vai experimentar um verdadeiro arrependimento, um arrependimento transformador. Você pode até ter remorso, mas não deseja mudar para agradar a Deus. Isso é muito comum quando nós somos imaturos, ou quando nós somos crianças e nós dizemos para o nosso pai, não, eu não vou mais fazer isso, e logo amanhã, quando eu tiver oportunidade, eu volto a fazer. Eu não vou mais mentir, e quando eu tenho oportunidade, eu volto a mentir. Tem gente que faz assim, pula de confissão a confissão, sem se arrepender. É quando você ora e pede perdão a Deus, mas você não leva a sério o seu pecado. Você não trata com seriedade o seu erro. Então você confessa hoje, mas amanhã você volta a cometer a mesma falha, porque não há uma mudança de atitude, não há um arrependimento sincero. E por isso é algo interessante perceber, que ainda que o Espírito esteja em você, se é que de fato ele está, ele não obriga você a se arrepender. Ele mostra o seu erro, mas não obriga você a se arrepender quando você está insensível, quando você está frio, quando você não reconhece a seriedade do seu pecado. Que não seja assim com você e nem comigo. Mas isso nos leva à terceira possibilidade diante do pecado e da pergunta de Deus. A pergunta, você fez o que eu disse para você não fazer? Você comeu do fruto, como foi para Adão? Você pecou? O que você fez? É reconhecer então o erro. Essa é a terceira possibilidade e a boa resposta. Reconhecer o seu erro, assumir sua culpa, admitir a responsabilidade que você teve, sem transferir para ninguém e sem também não compreender a seriedade do seu pecado. É você admitir que você pecou contra Deus. Mas bem dito, reconhecer o erro muitas vezes não é tão simples. Veja o que Davi expressa no Salmo 19, 12 a 14. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço.
também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Aqui, Davi está tratando com Deus a partir da sua consciência de que ele comete erros, de que ele peca muitas vezes sem perceber, sem ter consciência desses erros. Ele sabe que ele fez muitas coisas que desagradaram a Deus, mas ele também reconhece que ele não percebeu, que ele não discerniu, como ele diz. Portanto, ele pede que Deus o perdoe dos seus erros, desses erros que ele desconhece. Absolve-me dos que desconheço. É a oração de Davi. Mas ele também pede que Deus o guarde e o ajude a evitar de cometer pecados intencionais, mas que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração sejam sempre agradáveis a Deus. Nós podemos cometer erros dos quais nós não temos consciência, mas ainda assim nós precisamos pedir perdão por eles. Nós precisamos pedir para Deus nos tornar mais sensíveis para que a gente reconheça quando errou. Não acontece às vezes de você ter falado com uma pessoa, ter dado uma palavra e depois de um tempo a pessoa vem falar: olha, eu queria conversar com você porque você me magoou muito. Você me magoei? Mas quando foi isso? Ah, quando você falou aquilo e aquilo, isso me magoou. Você diz assim, mas não era a minha intenção. Muitas vezes a gente não tem intenção, mas a gente acaba fazendo aquilo que não deveria fazer. Muitas vezes o nosso jeito de ser ofende as pessoas. O nosso jeito de ser despreza as pessoas. Mas não é ruim quando você descobre que você fez algo que ofendeu alguém, que entristeceu alguém e você nem percebeu? Pois é assim. Nós fazemos isso com Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo, nós desagradamos a Deus e muitas vezes não percebemos. E aqui Davi nos ensina que nós devemos ter esta consciência e pedir perdão pelos pecados não intencionais ou pelos pecados que nós fizemos, ainda que intencionalmente, mas não percebemos que aquilo era tão sério como nós vimos. Isso pode acontecer conosco. Mas Davi também está dizendo: Senhor, me ajuda, me torna sensível para que eu não cometa pecados intencionais. E aqui nós precisamos entender que nós que somos salvos, o Espírito Santo habita em nós, nós temos condições de evitar o pecado, de vencer o pecado. É possível então vencer um pecado intencional? É possível. Veja o que diz Tiago 1, de 14 a 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. O que Tiago está falando é que nós caímos em pecado por causa do nosso próprio desejo e o pecado nos arrasta. Ou seja, ele nos arrasta e nós então damos espaço para a cobiça e esse pecado consumado gera morte. Há uma consciência. Eu percebo que eu estou sendo tentado. Eu percebo que eu estou sendo arrastado. E eu então cometo o pecado. O pecado é concebido quando nossa mente está de acordo com a nossa vontade de pecar. Quando eu me entrego a esta vontade. Quando a minha natureza pecaminosa então me convence. Quando eu me convenço, porque a natureza pecaminosa sou eu mesmo. Quando a pessoa então reconhece que está sendo tentada, então seu desejo e vontade estão tentando arrastá-la para aquela atitude, para aquele comportamento errado. Mas quando ela está sensível à presença de Deus, à voz do Espírito, quando os valores são firmes em seu coração, os valores da palavra de Deus, quando os princípios estão bem solidificados em sua mente, quando ele está percebendo a influência do Espírito Santo, então ele decide não pecar. Ele diz para o pecado que não será arrastado, que não será levado. Ele decide dizer não
ao seu corpo, ao seu desejo, à sua vontade, aos seus impulsos, e ele então decide fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. É o poder dado pelo Espírito Santo, é o poder para vencer o pecado. É nesta hora que ele prevalece, e então é possível vencer o pecado. Você pode vencer o pecado, você pode dizer não. Contudo, também pode acontecer da pessoa decidir praticar o pecado intencional. E isso acontece geralmente quando a pessoa duvida de Deus. É um momento em que ela esquece da voz de Deus, que ela esquece da presença de Deus, que ela esquece do amor de Deus e ela deixa de confiar naquela palavra que Deus disse. A pergunta é: você fez o que eu disse para você não fazer? E ela decide ignorar o que Deus disse e ela decide fazer o que ela quer fazer. Aquilo que Deus diz para ela não fazer, ela desconsidera, ela ignora, ela faz a vontade dela, e nessa hora é que o processo de restauração precisa acontecer. E o processo de restauração só pode acontecer com arrependimento e confissão, com arrependimento e mudança. Eu não posso transferir a responsabilidade. Eu não posso, nesta hora, não levar a sério a minha atitude e entender a gravidade do meu pecado. Eu preciso entender que só o remorso não é suficiente. Eu preciso me arrepender diante de Deus, entendendo que o meu pecado é, em última instância e essencialmente, contra Deus. E isso também aconteceu com Davi. Em 2 Samuel 11:12, a gente vê que Davi foi seduzido pelo seu desejo. Ele cometeu então adultério, ele mentiu, ele manipulou as circunstâncias, ele conspirou para o assassinato de Urias. Vemos também que Deus precisou enviar o profeta Natã para repreender Davi. Então Davi se arrependeu do seu pecado, mas seu pecado teve graves consequências. Daquele adultério veio uma gravidez e um filho. E vimos que Davi sofreu a perda desse filho por causa da desobediência, por causa do seu pecado, além de sofrer outras consequências graves. Mas quando Davi se arrependeu, ele orou ao Senhor, uma oração de confissão, de penitência daquele pecado. Essa oração está registrada no Salmo 51. E como afirma o próprio título do Salmo, esse título que faz parte do Salmo, Davi precisou reconhecer e confessar o seu pecado, e no título diz que foi por causa daquele pecado do adultério, do assassinato de Urias. No Salmo 51, 1-4, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi aqui reconheceu a gravidade de seu pecado. Davi aqui se arrependeu e, quebrantado, confessou sua falta e suplicou perdão. Ele estava tratando com Deus não de pecados que ele não lembrava ou pedindo perdão pelos pecados que ele desconhece, mas ele estava confessando um pecado específico. Diante da pergunta de Deus para Davi: você fez o que eu disse para você não fazer? Fiz sim. Eu adulterei, eu cometi assassinato, eu menti, eu manipulei. Davi reconheceu o seu pecado. Da mesma maneira, Deus faz essa pergunta para cada um de nós: você fez o que eu disse para você não fazer? O que você fez? Nós precisamos reconhecer, querido, reconhecer o nosso erro, reconhecer nossa culpa e assumir a nossa responsabilidade diante do nosso pecado. Diante dessa resposta, o que Deus deseja ouvir de nós é: sim, Senhor, eu sei que eu pequei e eu pequei contra ti. O texto de 1 João 1,9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda
a injustiça. Quem confessa o pecado, confessa diante de Deus: eu cometi uma injustiça. Eu fiz aquilo que não deveria ter feito. O Senhor me disse para eu não fazer, mas eu fiz. O Senhor também me disse para eu fazer, mas eu não fiz. Então Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas Ele não vai perdoar os nossos pecados simplesmente porque a gente se arrependeu. Não é a nossa confissão, o nosso arrependimento que nos garantem o perdão. Não há mérito no nosso choro e na nossa tristeza. O arrependimento só é possível por causa do perdão que Jesus conquistou para nós na cruz, porque Jesus levou sobre ele na cruz a nossa culpa. E Jesus nos deu o seu Espírito. Ele colocou em nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem conduz e produz o arrependimento. Veja o que diz João 16, 7 a 11, o Evangelho de João. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está falando. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Queridos, o Espírito convence o mundo do pecado, porque o mundo não crê em Jesus, não crê em Deus, sem que o Espírito Santo quebrante o coração do homem. O homem não pode se arrepender sozinho. O homem não tem esta liberdade, porque ele é fruto da queda do primeiro homem, porque ele tem uma natureza pecaminosa, uma inclinação para fazer a sua vontade, não a de Deus. Ele precisa de quebrantamento. O Espírito Santo então convence o homem do pecado, e o homem então tem condições de se arrepender. É o Espírito Santo que continua convencendo a cada um de nós. É Ele que a cada momento me explica a palavra e me faz ver: olha esta verdade, olha como se encaixa com você, olha o que você está fazendo. E Ele pergunta no fundo do meu coração: o que você fez? Você fez o que Deus disse para você não fazer? O que você está fazendo? Ele então me ajuda e me convence através da palavra de Deus. Ele me ajuda a obedecer à vontade de Deus. O mérito do convencimento e do arrependimento não é meu. O mérito é do Espírito Santo. A pessoa reconhece que aquilo que fez ela é errado, é ruim, é prejudicial, aquilo que ela falou magoou alguém, feriu alguém, aquele comportamento então ofendeu a Deus. É o Espírito Santo que me leva a entender isso, a entender que é um pecado contra Deus, mesmo que eu tenha feito contra alguém, mesmo que eu tenha feito sozinho, sempre é contra Deus. Queridos, o perdão de Deus é graça por causa de Jesus. O perdão de Deus é misericórdia por causa de Jesus. O perdão de Deus é bondade de Deus manifestada no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Por isso, bendito, eu convido você a avaliar sua vida e a ser honesto. Deus, nesta noite, está tratando diretamente com você. Ele está falando ao seu coração, assim eu espero, e esta é minha oração. Será que você tem vivido acomodado no pecado? Será que você não tem tratado o seu pecado com seriedade? Será que você está transferindo sua responsabilidade? Nesta noite eu convido você a suplicar a ajuda de Deus, a pedir para Ele quebrantar o seu coração e perdoar você, a pedir que você se torne sensível à voz do Espírito, e eu espero que o Espírito esteja falando ao seu coração, lembrando a você de coisas que precisam ser confessadas e não se resolvem numa oração que você diz: perdoa os meus pecados, aumenta a minha fé. É preciso refletir, é preciso considerar, é preciso confessar, é preciso dizer para Deus: eu não quero mais fazer isto, porque eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o teu querer. O arrependimento precisa levar você para uma nova postura, uma nova atitude, um comportamento que agrade a Deus. Se você tem dificuldade de mudar, se você tem dificuldade, querido, de escolher de forma diferente, agir de forma diferente,
Se você sabe que o que você está fazendo é errado, mas você não tem consciência de que esta postura, ela está desagradando a Deus, é uma tristeza profunda ao Espírito Santo. Se seu coração está endurecido, se você não tem tido misericórdia com as pessoas, se você se mantém rebelde, em atitude de conflito, saiba que nesta noite o Espírito Santo está querendo quebrantar você, que ele está querendo convencer mais uma vez você do pecado. Ele quer nesta hora restaurar você. Queridos, se você está em pecado, a pergunta que Deus faz é: você fez aquilo que eu disse para você não fazer? O que você fez? É preciso então ter um arrependimento profundo e transformador. E para isso, você precisa responder estas perguntas com seriedade e com sinceridade. É preciso confessar com sinceridade, buscando uma mudança de coração, buscando uma mudança de pensamento, de mente, buscando uma mudança de atitude e de propósito na sua vida. Mas eu quero terminar esta reflexão falando com você que ainda não tem o perdão para a salvação. Você ainda não se arrependeu de viver a vida do seu jeito e você nunca pediu para Jesus ser o seu Senhor e o seu Salvador. Você nunca reconheceu que o sacrifício na cruz tinha a ver com você e era para comprar você e que era para pagar o preço da sua vida. Era para abrir um caminho de reconciliação com o Pai para você. Era para possibilitar que você recebesse o perdão. Bendito, para você eu quero lembrar o que nós falamos. Deus deu uma ordem para toda a humanidade cumprir, mas o primeiro homem desobedeceu. E por isso aquele único ato de pecado gerou a morte espiritual de toda a raça humana, e por isso você está separado de Deus, está longe de Deus. É impossível que você se reconcilie sozinho com Deus. Mas Deus providenciou então uma maneira, um caminho para reconciliar a humanidade com Ele. Ele possibilitou então que a salvação chegasse para o homem através do sacrifício de Jesus. Ele possibilitou um caminho para que o homem voltasse a ter paz e comunhão em um relacionamento de amor com o seu Criador por toda a eternidade. Ele possibilitou um caminho porque a condenação do homem tinha afastado o homem desta comunhão com Deus para sempre. Por isso Deus Filho, Jesus, se tornou um homem como nós. Por isso ele morreu na cruz. E agora, por um ato de justiça do homem perfeito, de Jesus Cristo, ele pagou o preço da justiça, e esse preço é capaz de redimir todo aquele que nele crer, todo aquele que se arrepende de seus pecados, todo aquele então que com fé pede perdão, tem acesso a esse perdão. Por isso Deus, nesta noite, Ele também vai tratar pessoalmente, exclusivamente com cada um de nós. Por isso que nesta noite Ele faz um convite pessoal a você. Ele chama você pelo nome e Ele pergunta mais uma vez: você quer resolver o seu problema? Você quer se arrepender? Você quer receber perdão? E se você quer receber perdão, você precisa ouvir esta pergunta que Deus faz a você. Você fez o que eu disse para você não fazer? Você viveu a vida do jeito que eu disse para você não viver? Você está caminhando pelo seu próprio desejo, fazendo a sua própria vontade? Mas essa não é uma pergunta de acusação. Esta é uma pergunta de oportunidade. Esta é uma pergunta que abre a possibilidade para o arrependimento, para que você reconheça quem você é, para que você perceba que esse estilo de vida é um pecado contra Deus, para que você entenda que pecado não são só coisas grosseiras, matar, mentir, roubar, mas que essa vida do jeito que você está levando, longe da vontade de Deus, é justamente o pecado que você precisa se arrepender. Esta pergunta que Deus faz não é para constranger você, para envergonhar você, mas é uma
pergunta que deve fazer você entender que o pecado é sempre contra o amor de Deus, contra a bondade de Deus, contra a amizade de Deus, contra a soberania de Deus. A soberania de Deus que tem direito de dizer quem você deve ser e o que você deve fazer. Você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer aceitar o sacrifício que Ele fez por você na cruz do Calvário? Você quer então, nesta noite, ser perdoado? Eu quero orar com você. Quero terminar esse culto orando por você. Você quer fazer isso? Coloque aí no chat, coloque o seu nome ou faça contato com algum membro da nossa igreja ou comigo para que nós possamos ajudar você. Mas se não, eu quero orar por você nesta noite. Vamos orar? Senhor Deus, nesta hora eu suplico a Tua misericórdia, a Tua compaixão pela vida desse querido, desta querida que nesta noite reconhece que não pode viver sem o Teu perdão, que não quer mais viver a vida do jeito dela, que não quer simplesmente ter remorso das suas atitudes, mas é que ela quer experimentar um arrependimento profundo, um arrependimento transformador. Ela quer reconhecer que a morte de Jesus Cristo foi por causa dela e ela quer receber o perdão. E ela entende que Jesus é o único Senhor e Salvador, o único que pode transformar a história dela. Por isso eu peço que o Senhor tenha misericórdia e compaixão e que o Teu Santo Espírito convença verdadeiramente essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e que elas sejam salvas para a Tua honra e Tua glória. Senhor Deus, nós não podemos convencer ninguém. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito complete esta palavra e faça a obra de libertação, de salvação, de perdão na vida dessas pessoas. Eu suplico assim e eu peço que o Senhor nos ajude para que nós, como Teus servos, vivamos em constante arrependimento, considerando a seriedade do nosso pecado diante de Ti. Então nos perdoe os pecados que nós não percebemos, aqueles que nós desconhecemos, mas nos ajude a confessar cada erro que nós temos intenção de cometer, intenção esta que fere, que ofende o Senhor, que desconsidera o Teu amor, que desconsidera a Tua bondade. Ó Espírito Santo, que Tu nos convença profundamente e que haja um arrependimento transformador em nossas vidas. Nós suplicamos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bendito, que Deus nos ajude nesses grandes desafios e que essas perguntas que Deus nos faz diariamente não fiquem sem respostas, mas as respostas sejam positivas, verdadeiras, reais. Que você esteja em paz com Deus, que Deus abençoe você e a sua família, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.